Boa noite, a paz do Senhor aqui de novo. Vou ter que fazer de novo este vídeo porque outro ficou muito ruim pela música e não se escutava, então. Agora vou compartilhar com vocês uma palavra muito importante que eu quero vocês vão refletir nessa palavra e eu quero que vamos ler a palavra bendita do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 22, o versículo 4. Diz assim: Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Aí eu quero mostrar para vocês que na Bíblia a palavra ver é diferente de olhar. A palavra viu é quando a gente vê sobrenaturalmente, quando vê com os olhos espirituais. E a palavra olhar é quando a gente olha com os olhos naturais, na dimensão natural. Você sabe que Jesus e nós sempre estamos funcionando em duas dimensões, sempre. Funcionando a dimensão espiritual, funcionando a dimensão natural, terrenal. E como eu posso mostrar para vocês que a Bíblia faz uma diferença em olhar e ver? Já vimos aqui que ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Aí ele estava vendo sobrenaturalmente. E aí também, nesse mesmo capítulo, versículo 13, disse: Nisso levantou Abraão os olhos e olhou. Como pode ver, Abraão levantou os olhos e olhou. Que olhou? E eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aí, você está vendo que ele viu o carneiro. Essa palavra é muito conhecida, é o sacrifício que Deus deu, que Deus proviu para que Isaac não fosse sacrificado. Chloe, basta, tranquilita. Então, por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando e quero falar para vocês que o Senhor me faz compartilhar com vocês essa palavra, porque o Senhor quer mostrar para vocês que para Deus é muito importante a visão espiritual e que a gente opere na dimensão espiritual e na dimensão terrenal, porque nós somos espírito, alma e corpo. Então, com nosso espírito, nós operamos na dimensão espiritual e com nosso corpo, nós operamos na dimensão terrenal ou natural. E que coisa que viu Abraão? Ele foi de caminho 3 dias, diz a Bíblia, ele foi caminhando 3 dias até o Monte Moriá. O Monte Moriá é também o monte que a Bíblia fala Gólgota da Caveira, o Monte Calvário que falamos, onde morreu Jesus, nosso amado Salvador. Aí também o Senhor falou para Abraão que levasse seu filho Isaac. E que coisa que viu Abraão? Em primeiro lugar, quero falar para vocês que Abraão foi levado ao futuro em seu espírito e ele viu de longe o que estava acontecendo. Eu vou mostrar para vocês no livro de João, capítulo 8, versículo 56, Jesus falou desse acontecimento.
de Gênesis 22. Jesus falou essas palavras, diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Abraão, vosso pai, estou lendo de novo. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o, alegrou-se. Está vendo que Abraão viu, não disse olhou, porque ele foi para o futuro, porque nosso espírito pode trasladar-se, pode dirigir-se ao passado, ao futuro, a outros países, a outros continentes, a outras cidades. Nosso espírito tem essa capacidade. E o Senhor levou no espírito Abraão e mostrou o momento exato que Jesus estava sendo crucificado. O momento exato que estavam pregando as mãos, os pés dele. Ele, quando estava martelando com os pregos, as mãos. No momento exato, ele viu a morte de Jesus. Por isso que Jesus fala, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu, o alegrou-se. Ele viu, alegrou-se. De que alegrou-se se era um momento tão triste? Se era um momento que não era um momento assim para que ele ficasse contente. Só que ele ficou contente, sabe por quê? Porque também ele viu quando Jesus ressuscitou. Não somente viu quando Jesus faleceu. Não somente viu a crucifixão, não somente viu o padecimento, não somente viu a tortura, tudo que ele experimentou, como que ele foi aflito. Não somente ele viu isso, ele também sabe que viu a Jesus levantando dos mortos. Levantando dos mortos. E isso para Abraão foi uma revelação vital, porque ele na hora estava levando seu filho para dar a Deus em holocausto, em sacrifício, assim como o Pai deu a seu unigênito filho, Jesus. Abraão também estava entregando ao filho da promessa, ao filho da mulher que ele amava. Porque Agar tinha dado para ele a Ismael, só que não era o filho da promessa. Esse filho nasceu por causa da impaciência de Sara. E daí que vem os árabes e até o dia de hoje tem brigas. Os árabes com os israelitas. Até o dia de hoje, por causa de essa escolha que fez Sara, os árabes são os inimigos de Israel. Até o dia de hoje, a descendência de Ismael. Então, quando Abraão viu aí Jesus morrer, ressuscitar, isso acrescentou muito mais sua fé. Isso acrescentou de um jeito sobrenatural, porque ele já tinha fé e ele já tinha obediência para Deus. Ele já era obediente, porque ele pegou seu filho, levou, saiu e falou para Sara que iam fazer um sacrifício para Deus. Agora, o que aconteceu com essa experiência que Deus mostrou para ele, com essa revelação? O que aconteceu que provocou no coração de Abraão? Que provocou que ele viu? Se Jesus morreu e ressuscitou,
Deus falou para mim, em Isaac será chamada tua descendência. E se Deus falou para mim que em Isaac ele vai dar-me descendência, então Deus vai levantar dos mortos, como levantou Jesus, como levantou o Filho de Deus. Se ele fez isso, então eu não tenho a mais pequena dúvida em entregar meu filho. E até ele falou para os moços, no versículo 5, o Senhor, no 4, o Senhor mostrou e ele viu. E no 5 diz assim, e disse Abraão a seus moços, ficai vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo, está falando de Isaac, iremos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. Ele não diz voltarei, ele diz voltaremos. Tá vendo? Porque ele tinha uma fé tão grande que ele ia voltar com seu filho. Mesmo assim, ele ia sacrificar, ele ia degolar. Mesmo assim, ele pensava, se Deus pediu para mim dar a meu filho em sacrifício, eu vou voltar com ele. Pela experiência que ele viu aí no monte. Aí no Monte Moriá, que é o mesmo monte que eu falei onde morreu Jesus. Só que muda de nome. Isso provocou na Abraão com mais vontade fazer a vontade de Deus. E como que vocês podem saber que Abraão pensou isso? Eu vou lhes mostrar pela palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 17. Aqui diz, pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas. O 18 diz assim, e a quem se havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Tá vendo? Ele sabia que Deus tinha cumprido. Em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura e recobrou. Tá vendo que ele sabia que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar a Isaac? Porque já Deus tinha falado que em Isaac será chamada a tua descendência. E que o Senhor quer falar para nós? Quando o Senhor pede uma coisa para você, para mim, o Senhor que está prometendo, se eu peço uma coisa que você ama muito, eu sempre vou dar a saída. Eu sempre vou dar um escape. Porque às vezes nós temos no nosso coração pessoas muito enraizadas. Pode ser uma família, pode ser um filho, pode ser um neto, pode ser um marido, pode ser uma namorada, pode ser uma mãe, um pai, um irmão. Pode ser qualquer pessoa que às vezes temos muito enraizadas no coração e o Senhor aquilo vai pedir. Às vezes não são pessoas, às vezes são nossos empregos, nossas coisas materiais que conseguimos com muito esforço, trabalho, como uma casa, um carro, roupa. Temos coisas que nós gostamos delas. Temos coisas. Tem pessoas que quase idolatram sua carreira que fizeram na faculdade. Tem pessoas que gostam muito de muita coisa. Então, tudo aquilo que está por sobre Deus,
que está enraizado fortemente no coração, o Senhor tira. O Senhor pede. Então, quando o Senhor vai pedir para você, você tem que dar. Porque o Senhor muitas vezes pede. E o Senhor, quando pensa para você, quando pensa para mim, temos que saber que Deus vai dar a saída, porque Deus vai dar uma coisa melhor do que nós temos. Como aconteceu com Jó. Ele perdeu seus 10 filhos, perdeu tudo, sua casa, sua mulher, até sua saúde. Vocês conhecem a história de Jó. Só que Deus, quando ele viu a integridade, a fidelidade de Jó, ele voltou a ter 10 filhos. Suas filhas eram as 3 mulheres mais lindas do planeta. E o Senhor diz que dobrou tudo o que ele perdeu. Dobrou os camelos, dobrou as ovelhas, dobrou os bois. Ele dobrou tudo o que ele tinha. Tudo. Porque ele não ficou cobrando nem reclamando pelas coisas que Deus tirou da sua vida. Por isso, o ensinamento e o que o Senhor quer que você pense e que nós vamos refletir é que saibamos que tudo que o Senhor vai pedir é porque Ele vai dar uma coisa melhor. Assim como fez com Abraão. E não somente que Ele deu uma coisa melhor, porque Ele voltou, assim como falou para os servos, Ele falou, eu vou voltar com mancebo. Vamos voltar. Voltaremos. E foi assim, sua fé. Voltaram os dois. Ofereceram o sacrifício que foi um carneiro, que o Senhor proviu para eles oferecer ao Senhor em sacrifício. Voltaram felizes e Abraão voltou com um coração enchido de alegria, porque fez a vontade de Deus e porque voltou com seu filho também, onde ia ser chamada sua descendência, onde ele ia ter a sua descendência. Então, é isso que o Senhor queria falar para vocês, é isso que o Senhor queria mostrar para que vocês sejam muito abençoados. E eu desejo de todo o coração que os irmãos, pastores, missionários que estão assistindo e depois vão se conectar e vão assistir este vídeo, desejo sejam ricamente e grandemente abençoados vocês e suas famílias. Fiquem na paz. Amém?